Cara, o design, assim, o próprio nome já diz, o design ele é o desenho. Então, muito do que a gente consome, a gente vive uma sociedade de consumo, e muito do que a gente consome é estimulado pelo design. O próprio iPhone é um exemplo disso, né? Então uma pessoa que mesmo que não tenha uma cultura na qual ela sabe o que é um celular ou ela não seja usuário de rede social, o objeto por si só é bonito, ele desperta a sua atenção. Algumas marcas de carro, elas têm esse impacto, você vê a frente do automóvel e ela te causa uma sensação de agradabilidade. Então o design ele tem essa função estética, né, de fomentar o consumo, de gerar essas sensações e que a gente possa se associar com essas coisas de certa forma como externalizações da personalidade. Então eu consumo coisas com bom design e eu sou uma pessoa bonita. Cara, eu acredito que o design gráfico ele é realmente uma ferramenta de mercado, ele é uma ferramenta comercial. Então ele tem um objetivo. Eu tenho que comunicar de uma forma clara para que o máximo de pessoas compreendam o que está sendo passado. Principalmente se eu estiver falando de publicidade. Se eu fizer um anúncio de uma promoção, todo mundo tem que entender que é uma promoção. Eu vou querer ser engraçadinho, fazer um desenho, uma frase, não sei o quê, e as pessoas não entenderem que é uma promoção, isso ali não, né, é um design gráfico ruim. Então a função do design gráfico nessa ferramenta é de ser objetivo. A arte não, a arte ela é subjetiva. Então é como se via design gráfico, ferramenta comercial, eu tivesse que comunicar. Eu tenho uma mensagem, ela tem que chegar para todas as pessoas, do jeito que ela é, sem margem para interpretação. A arte, por si só, em qualquer uma das suas expressões, ela é subjetiva. Então eu não quero necessariamente comunicar, eu quero me expressar. E a expressão artística, ela vai ser passiva de interpretação de acordo com quem estiver recebendo a mensagem. Industrial, que se refere, ou diz respeito à indústria, ao conjunto de atividades econômicas que visam a transformação de matéria-prima em produtos ou em bens de produção para o consumo. O design gráfico, por si só, ele é uma consequência, dentro do aspecto comercial, ele é uma consequência direta da Revolução Industrial, né? Então, a partir do momento que a gente consegue reconfigurar a sociedade para que ela se transforme de fato numa sociedade de consumo, eu vou ter que diferenciar. Antes você comprava porque precisava, agora eu quero que você compre, eu quero que você queira. Então nesse sentido, se eu preciso fomentar o desejo, os produtos têm que se diferenciar um do outro, e o design gráfico ele é aquilo que vai me colocar uma embalagem mais atrativa do que a outra, pelas cores, pelos elementos, pelos símbolos que estão ali utilizados. Então é pós-revolução industrial que se torna necessário utilizar o design gráfico como uma ferramenta de diferenciação dos produtos e serviços que são oferecidos. Agora, em termos dele incorporar aspectos de arte, eu já enxergo isso aí como uma firula, porque a arte não tem necessariamente um comprometimento comercial. Agora, se eu conseguir operar comércio com profundidade e subjetividade artística, eu dei uma cambalhota a mais para fazer a mesma coisa que eu tenho que fazer, né? O design não é algo de agora, existe já há muito tempo, mas só agora estamos tendo um florescimento dessa área. Como tudo na vida, sempre irão existir pensadores divulgando suas visões e ideias sobre algo, como por exemplo algum desses pensadores que divulgaram suas visões e ideias sobre o design. No vocabulário da maioria das pessoas, design significa aparência. É decoração de interiores. É o tecido de cortinas. Mas para mim, nada poderia estar tão longe do significado de design. Design é a alma fundamental de uma criação humana, que acaba se expressando em camadas externas sucessivas do produto ou serviço. Para Steve Jobs, o design tinha uma relação mais filosófica com o ser humano. É como se precisássemos sair de um ponto a outro. Da falta de informação, a proposta feita, podemos ir caminhando entre esses pontos ou também, como um ginasta, cambalhotar essa distância. Sabemos qual o mais fácil, mas também sabemos qual o mais chamativo. Na parceria onde eu trabalho,
A arte, ela não é muito usada, por conta que raramente tem projetos que requer ícone, raramente tem projetos que requer logo, fazer marca, e por isso a arte em si, hoje em dia, em agências de publicidade, ela não é muito bem encaixada. Por isso que eu diria que mais vale para um artista ele seguir o caminho de freelancer, trabalhando por fora, do que se encaixar junto com o design gráfico. Querendo ou não, a arte e o design gráfico eles sempre andaram juntos desde o começo, só que em momentos a arte ela passa a seguir um outro caminho, por conta que o design gráfico, o design ele é focado em um só objetivo: comunicar visualmente a pessoa, ao observador conseguir entender o que você está passando com a peça que você criou. A arte, ela pode se desviar, porque o artista ele é livre para fazer o que ele quer. O designer gráfico, o diretor de arte, não. Ele é preso em limitações que passam para ele. O artista ele desenha conforme ele pode desenhar um mundo, um universo, e dá para o observador ver, e o observador vai tirar suas próprias conclusões sem querer que o artista explique. A própria arte do grito é assim. Como outras incontáveis artes que a gente pode ver, não é a gente que tem que forçar o mercado a aceitar e deixar e fazer o mercado aceitar isso de bom grado. Por conta que, no passado era completamente normal você ver uma charge fazendo uma publicidade, você vê um cartaz desenhado à mão fazendo publicidade. Os próprios cartazes de um cara que dominou a Alemanha era assim, era desenhado tudo na mão. Hoje o mercado é diferente, é um mundo digital, é um mundo onde você tem que criar uma peça totalmente diferente, como se fosse fazer propaganda de um copo descartável, de um celular. Você não vai, a pessoa que quer ver isso, ela não vai querer ver um desenho de um cartoon, ver uma ilustração toda elaborada, toda construída para aquilo. Ela vai querer ver algo mais complexo, como por exemplo um vídeo, por exemplo uma pessoa feliz. E como é o público, às vezes o público adulto e o público jovem, eles querem ver pessoas famosas. Por isso não é errado, não está sendo errado, por conta que a profissão caminha junto com o mercado. Se um dia no futuro o mercado começar a aceitar de volta as questões da ilustração, questões da charge, questões dos cartazes, tudo isso, até as animações que já está começando a entrar, motion graphic, animação, começando a entrar, fazer parte desse mundo. Então a arte aos poucos está entrando no mercado. Vários visitantes do Museu de Arte Moderna de São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, confundiram um par de óculos caído no chão, como se fosse uma obra de arte. As pessoas, nesse ponto, elas se prendem bastante naquilo que elas estão vendo. Porque, ponhando a situação que se elaborou do meme, por assim dizer, eles estavam no museu, onde o óculos estava, perto de quadros, sem nada em volta, encostado na parede. Isso a pessoa calculou na mente dela: aquilo ali é uma peça, vamos ver aquela peça. Por quê? Porque a situação do ambiente transformou aquilo em arte, transformou aquilo em uma peça, entende? Posso, por exemplo, uma pessoa que faz estátuas na rua, se pegar aquela pessoa e colocar num ambiente onde tem vários grafites ou várias referências, aquilo vai chamar mais atenção do que uma pessoa que está no centro, entende? Então é onde está e o ambiente que faz a arte crescer. Mas será que a arte no design está em decadência? Então, cara, eu acho que decadência não tem, não. Tá sempre, como fala, emergindo, certo? Tá vindo aí agora, século 21. Agora a modernização tá vindo lado a lado aqui com o design gráfico. Você perguntou sobre a correria do dia a dia. Eu tô de atestado agora, infelizmente não tô fazendo mais parte, né, do trabalho, mas quando eu tava, a correria era o que mais atrapalhava para arte no design gráfico, porque é sempre um trabalho que a gente tem que fazer correndo para suprir uma demanda e não para fazer o design como ele tem que ser. Se a gente está estudando isso aqui,
é pra gente aprender a fazer direito. Aí se vir alguém falar que é pra fazer de outro jeito porque fica melhor, talvez fique, devo admitir, só que tem toda uma questão que a gente segue por trás daquilo. Se tá daquele jeito, é pra ficar daquele jeito. Então, como eu disse antes, o tempo tá passando junto com o design gráfico. Conforme as coisas vão evoluindo, o design vai evoluindo junto. A gente vê isso com o flat design, que é, né, no passado a gente usava referência, fazia um negócio mais parecido com a realidade, agora a gente foi diminuindo e abstraindo cada vez mais até ficar um negócio mais clean, interessante, clean. Fica bonito, né? Só que tem que saber aplicar aí da forma correta para não ficar um negócio básico. Tem que ser elaborado, tem que ser bonito e tem que ser design. Eu não diria menosprezado. Eu acho que todo trabalho é um trabalho bem feito, né? Agora, esse ponto que você falou sobre deixar de agradar o cliente para agradar um intermediário, acontece bastante, só que conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo a agradar todo mundo. Além disso, você não pode pensar em agradar o cliente. Você tem que lembrar, você tem que agradar o cliente dele, no geral. Você não tá lá para satisfazer o dono de uma loja, que na maioria das vezes é como um intermediário que está te dirigindo artisticamente. Ele é leigo, na maioria das vezes. Ele não entende nem mesmo do que ele está vendendo, ele é só um chefe, diretor de uma empresa. Então você tem que pensar no cliente dele para fazer, né, a sua peça. Muitos pensam que a arte é algo dispensável hoje em dia, algo do passado, mas a realidade nos diz o contrário. Quando vemos a fundo os trabalhos de designers de renome, descobrimos que muitas referências usadas por esses profissionais vêm de estilos artísticos que foram criados há várias décadas atrás. Isso pois, o nosso mundo é moldado por atos do passado. Arquitetura, música, filmes e design só são possíveis pelos estilos artísticos do passado. Por isso, um bom design é aquele que tem não somente referencial de outros trabalhos atuais, mas também aquele que tem um bom referencial histórico, artístico e contextual.